Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e hoje eu prometi que eu voltaria, terça-feira agitada no bastidor do Santos Futebol Clube. No primeiro vídeo do dia nós falamos sobre a primeira contratação do Santos da era Juan Pablo Vojvoda, Tomás Palacios, zagueiro de 22 anos que chega por empréstimo ao Santos vindo da Inter de Milão. E neste segundo vídeo, olha, se prepare, sente, se acomode, tem muita informação, estou aqui com o meu glorioso caderninho, muita notícia. Nós vamos falar da apresentação de Juan Pablo Vojvoda, vou destacar aqui algumas respostas que ele deu, mas eu vou te atualizar da busca do Santos por mais reforços. Aliás, na apresentação do Vojvoda, o Alexandre Matos, claro que foi em tom de brincadeira, mas ele, sabendo que as notícias estão vazando, ele brincou ali com os repórteres que estavam presentes e disse o seguinte: será que eu falo agora ou depois dos 4, 5, 6 reforços que nós estamos acertando? Não sabemos se serão 4, 5 ou 6, mas o fato é que o próprio homem forte do futebol santista já está deixando o torcedor com expectativa por mais jogadores. E é por aí que o Santos tem que caminhar, o Santos precisa mesmo de reforço. Mas como eu ia dizendo, além da apresentação do Vojvoda, nós vamos falar das negociações que o Santos tem avançadas por outro zagueiro, jogadores de meio de campo e também falar sobre um atleta santista que está de saída. Muita informação, muito conteúdo, peço para que você se inscreva se for novo por aqui. Ultrapassamos a marca de 12.300 inscritos, quero chegar o quanto antes a 15 mil inscritos, valendo uma camisa oficial do Santos para você. É de graça, estando inscrito, ajudando o nosso canal a crescer, você já concorre a esta camisa. Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Ontem e hoje, 2 vídeos no único dia. Olha que conteúdo bacana que eu estou trazendo para vocês. Então, para você não perder nenhuma novidade, você tem que estar com o sininho ativado para receber as notificações. Comente, compartilhe, dê a sua opinião, diga o que você espera desses jogadores que o Santos pode vir a contratar. Compartilhe com os amigos para que ele fique por dentro das principais atualizações do Santos. Hype o nosso vídeo se você estiver vendo esse vídeo no seu smartphone e aparecer a opção de hypar vídeo. E por fim, te convidar a se tornar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, a partir de R$ 2,99 por mês. Beleza, galera? Hoje eu estou aqui olhando para a tela do meu celular e tenho o notebook aqui de apoio e ainda tenho o meu caderninho. Será que eu vou conseguir manter o foco aqui para trazer as informações para vocês? Vamos lá, vou tentar, tá bom? Agradecendo mais uma vez a audiência de todos. Bom, o Santos quer zagueiros. Alô, meu amigo Francisco, o Santos está atrás de zagueiros, no plural, e precisa mesmo. Gil está de saída, ninguém sabe o que será do Zé Ivaldo, o Luizão não demonstra estar pronto para jogar no Santos, João Basso volta de lesão. Então o Santos precisa de zagueiros que cheguem, vistam a camisa e ajudem o Santos. Já falamos do Tomás Palacios, hoje eu quero falar de 2 zagueiros que têm situações divergentes divulgadas pela imprensa não apenas brasileira. Eu vou começar falando sobre Adonis Frias, zagueiro de 27 anos que pertence ao León do México. Vou até pegar aqui o nome, uma página chamada Território Esmeralda, que é uma página de torcedores do León. É basicamente a versão mexicana do Filho de Peixe. É como se o León tivesse uma página de um torcedor santista, como é o meu caso. E ontem, na segunda-feira, essa página, Território Esmeralda, que tem muitos mesmo, seguidores no Twitter, publicou a seguinte informação: podemos garantir que Adonis Frias jogará no Santos. Os minutos que ele jogou no último sábado foram os últimos com a camisa do León. Sua passagem de cerca de 2 anos e meio será encerrada. Nossas fontes nos garantem que está tudo fechado para essa transferência. Essa é uma informação que vem diretamente do México. Aqui no Brasil, o Lucas Mussetti, que para mim hoje desponta como o melhor setorista que o Santos tem, ontem à noite, na segunda-feira, ele fez uma live de quase 1h30 de muito conteúdo. Ele disse que ele, apurando com as fontes que ele tem dentro do Santos, ele não obteve a confirmação desse negócio, mas ele frisa que isso não significa que o Santos não está negociando com este atleta. Então vejam só, a mídia mexicana garante que o Adonis Frias será contratado pelo Santos. E quem é o Adonis Frias? É um zagueiro que foi indicado por Jorge Sampaoli. O Santos foi atrás deste atleta por indicação do Sampaoli. Mas nós temos essa divergência. Será que está tudo fechado mesmo?
Seria uma proposta de aproximadamente 4 milhões de dólares. O Lucas Musetti, como eu disse, não garante, não crava que o Santos tem negociações com este jogador, o Adonis, porque segundo o Musetti, o zagueiro misterioso, aquele que o Santos já teria tudo certo, estava perto de anunciar, mas não anunciou, é o paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou da Rússia. Segundo o mesmo Musetti, era este jogador que estava tudo certo com o Santos, acertado com o Santos, e que o Santos só não concluiu a operação porque o Sampaoli disse: ao invés desse, eu prefiro o Adonis Frias. A partir do momento em que o Santos não se acerta com o Sampaoli, o Santos volta a conversar com Alexis Duarte, volta a conversar com o Spartak Moscou, que aceitou as condições do Santos, 4 milhões de dólares, também o mesmo valor, pagos de forma parcelada, e que ele poderia vir ao Santos. O Santos reativa as conversas e estaria muito próximo de contratar mais um zagueiro. O Alexis Duarte surgiu no Cerro Porteño, do Paraguai, como jogador promissor, foi para um mercado periférico do futebol europeu, o futebol russo, mas ele é um jogador visto com bom potencial para a construção de jogadas, e aí eu quero falar muito nesse vídeo sobre o perfil do atleta e o que ele pode entregar para o Santos. Até uma sugestão do Francisco, né, que é membro aqui do nosso canal, já citei ele uma vez nesse vídeo, volto a citá-lo. O Juan Pablo Vojvoda também utilizou o esquema com 3 zagueiros no Fortaleza. E para você ter 3 zagueiros, você precisa ter jogadores com potencial de construção de jogadas. E é isso que o Santos está buscando, tanto no Palácios da Inter de Milão, quanto no Alexis Duarte. Então seria esse jogador que viria ao Santos. Então, em resumo, o Santos já contratou o Tomás Palácios, tem conversas avançadas com Alexis Duarte, podendo ainda, segundo a imprensa mexicana, trazer o Adonis Frias. Será que o Santos vai trazer 2 ou 3 zagueiros? Você acha que o Santos com 2 já resolve ou precisa de um terceiro? Opine, deixe a sua opinião. Opine, deixe a sua opinião é redundante, né? Opine e deixe o seu comentário. Agora sim. Dando sequência, gente, vamos avançar para outro setor do campo. E agora eu quero falar do meio de campo. Porque você se lembra, na semana passada foi tópico aqui do nosso canal uma proposta também de 4 milhões de dólares. Será que o número 4 virou número cabalístico dentro do Santos Futebol Clube? É uma coincidência, as propostas têm sido todas nesse valor. O Santos fez uma proposta de 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 e poucos milhões de reais, ao volante Santiago Gonzalez do Tigre da Argentina. Este jogador também foi indicação do Sampaoli. O Santos fez uma proposta, o Tigre aceitou, mas de repente, não mais que de repente, o Santos sumiu, o Santos recuou. Cai a negociação pelo Sampaoli e o Santos, quando contrata o Vojvoda, diz para o Vojvoda o seguinte: professor, nós temos aqui uma negociação muito próxima para trazer esse jogador. O senhor pode avalizar? Pode avaliar? E o Vojvoda disse: olha, é um bom perfil, mas eu prefiro que vocês invistam em outro volante. E na tarde, na manhã, melhor dizendo, desta terça-feira, o Santos foi trazido ao conhecimento dos santistas qual era esse volante. O Santos fez uma proposta de 5 milhões e meio de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais, pelo volante Rômulo Zuarg. Esse é o nome dele, Rômulo Zuarg, Z-W-A-R-G. Zuarg, Rômulo Zuarg. Vamos ficar apenas tratando o jogador como Rômulo. Atualmente no Tigres do México, tá? Não o Tigre da Argentina, o Tigres do México pela contratação desse jogador. É um pedido especial de Juan Pablo Vojvoda. O Santos está otimista pela contratação desse jogador e ele deve ser um reforço para o meio de campo santista. E aqui eu queria gastar alguns segundos falando do Rômulo, porque os últimos jogadores que foram veiculados, especulados no Santos, eu admito para vocês que eu não conheço. O Alexis Duarte, eu vi um pouquinho dele no Cerro Porteño, mas pouco mesmo. O Adonis Frias eu nunca vi jogar. O próprio Palácios eu nunca vi jogar. E o Santiago Gonzalez também não. O Rômulo eu conheço e garanto que é uma boa contratação. Primeiro porque ele já se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Internacional de Porto Alegre antes de ser vendido para o México. Já conhece a dinâmica do futebol brasileiro, se ambientaria muito fácil. Segundo lugar, tentando trazer para vocês o que esse jogador pode agregar para o Santos, é um jogador polivalente e o Santos precisa muito disso e eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho do Vojvoda. O Rômulo é um primeiro volante, de perfil móvel, com bom poder de construção de jogadas. É um jogador dinâmico, mas ele também joga de lateral direito. Em algumas vezes, quebrou esse galho no Internacional, mas mais recentemente, no Tigres do México, ele tem jogado como zagueiro.
porque a construção de jogada dele é tão bom e o poder de marcação dele se destaca tanto que ele foi recuado para a zaga. A temporada no México começa, ele joga 5 jogos, ou melhor, o Tigres faz 5 jogos, o Rômulo faz os 5 jogos, os 5 como titular, jogando predominantemente como zagueiro. No jogo do final de semana contra o Mazatlán, que é uma equipe do futebol mexicano, o Rômulo formou dupla de zaga com o Joaquim, que também foi especulado aqui no Santos. Então, é uma contratação, olha, que me deixa muito animado. Esse jogador, sim, eu posso dizer para vocês que eu conheço, eu o vi jogar aqui no futebol brasileiro, ele se destaca, é polivalente, custa caro? Custa caro, mas jogador bom custa caro. Na atual moeda do dólar, esses 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares, 5,5, dá 30 milhões de reais. É mais barato do que o Tassiano, gente. Então veja como o problema não é gastar 30 milhões de reais num jogador. O problema é gastar 30 milhões de reais num jogador ruim. Então o Rômulo, em teoria, é claro que quando a bola rola, na prática pode ser uma tragédia, uma catástrofe. Mas em teoria é um baita acerto do Santos se concretizar. O Musetti diz que o Santos está confiante na contratação desse jogador. Esse sim, para mim, chega para ser titular e coloca de uma vez por todas no banco de reserva Schmidt, Rincon e Companhia Limitada. Gosto desse jogador, conheço e espero que ele possa vir ao Santos. Seria um acréscimo e tanto. Também no meio de campo, apertando o passo aqui, porque eu já vi, acabei de ver que nós estamos com quase 12 minutos de gravação desse vídeo. Outro jogador que, segundo o Lucas Musetti, pode chegar ao Santos é o meio-campista Vitor Hugo, do Flamengo. Ele pertence ao Flamengo, esteve recentemente emprestado ao Göztepe, do futebol turco, voltou. Quando o Flamengo enfrentou o Ceará há 2 rodadas, ele entrou no decorrer do jogo, mas não tem espaço com o Felipe Luiz. É outro nome que o Santos passou a se interessar a partir do Jorge Sampaoli. O Sampaoli indicou o Vitor Hugo, com quem ele trabalhou no Flamengo. Foi o melhor momento do Vitor Hugo, quando ele ganhou projeção nacional. O Sampaoli ligou para o Felipe Luiz, falou com o staff do Vitor Hugo, falou com o próprio José Boto, diretor de futebol do Flamengo, e o Santos teve a sinalização positiva. Quando vem o Vojvoda, o mesmo modus operandi. O Santos recua um pouco e pede para o Vojvoda avaliar. O Vojvoda deu o sinal e o Santos volta a conversar com o Flamengo. E aí, qual é o tópico, né? Qual é o momento dessa negociação? O Flamengo quer um empréstimo com obrigação de compra e o Flamengo não gosta muito da ideia de um empréstimo longo. O Santos quer um empréstimo longo porque vislumbra no Vitor Hugo um jogador que pode dar rendimento para o Santos por bom tempo. Só que aí o que o Santos pede? Beleza, Flamengo, eu até topo a obrigação de compra, mas aí eu quero um empréstimo longo, de preferência até o final de 2026, 1 ano e meio de empréstimo. Aí sim eu topo comprar. O Flamengo, nesse momento, emperrou a negociação, não está 100% convencido de ceder o jogador por grande tempo, e é isso que pesa. Mas o Vojvoda já aprovou e o Santos vê no Vitor Hugo uma oportunidade de mercado para reforçar o meio de campo. Eu acho o Vitor Hugo um jogador interessante. Quando ele surgiu no Flamengo, várias vezes falei para o meu pai, pai, esse moleque do Flamengo joga bem. Ele acabou indo jogar na Turquia, né, que não é um futebol de tanto destaque assim, mas como ele não tem minutagem no Flamengo, pode ser uma boa. A única questão é, o Santos estaria contratando um jogador jovem e sem testar, por exemplo, o Ian. O Vitor Hugo pode até ser melhor que o Ian, mas será que antes de contratar um jogador tão jovem quanto de um clube rival, o Santos não deveria dar minutagem para quem já está aí? Essa é uma reflexão que eu faço. Por melhor que seja o Vitor Hugo, às vezes a solução está em casa e o Santos fica negligenciando os seus próprios jogadores da base para apostar em garotos de outros clubes. E por falar nisso, o penúltimo tópico do nosso vídeo é Luca Meireles. O Santos está muito próximo, infelizmente, de vender o jovem atacante de 18 anos para o Shakhtar Donetsk por aproximadamente 76 milhões de reais. 12 milhões de euros, a proposta chegou ao Santos no último final de semana, e o Santos, que tem muitas dívidas e, aliás, precisa de dinheiro, inclusive para pagar estes jogadores que devem chegar ao Santos, o Santos está cogitando seriamente a negociar o Luca Meireles para o futebol da Ucrânia. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, 13 gols em 11 partidas, e o Santos está se desfazendo do jogador para poder financiar as contratações sem que ele tenha um gol sequer no profissional. É triste, essa é a realidade em que o Santos se meteu. O Santos precisa rifar os seus jovens jogadores,
porque as contas não estão tão boas, o planejamento foi mal feito, o Santos gastou um dinheiro que não tinha com jogadores ruins, como é o caso do Tassiano, só para citar um, gasta muito dinheiro com o Tiquinho Soares, que não faz gol, não consegue ser útil ao time, e aí, para equilibrar as contas, vende um jogador que, se tivesse minutagem, se o Santos não tivesse passando o Tiquinho na frente dele, passando o David Washington, que nem é do Santos, ele poderia ter mais gols no profissional e poderia valer 20, 25, 30 milhões de euros. É um processo triste, o Santos vai rifando os seus centroavantes por troco de pinga. Marcos Leonardo, o próprio David Washington, o próprio o outro garoto, Caio Jorge, eles não conseguem jogar no profissional do Santos pelos mais variados motivos, são vendidos por valores irrisórios e depois o santista fica, o menino da vila está se destacando em tal lugar. É muito triste. E para fechar esse vídeo, Juan Pablo Vojvoda. Vou destacar aqui ele dizendo na coletiva que pretende sim utilizar a base, disse que a base é a história do Santos, que ele vai observar esses jogadores, que ele pretende dar minutagem para os jogadores, e também falou o seguinte, quando questionado pelo Felipe Noronha do Eu Vim de Santos sobre as suas ideias de jogo, ele disse que não tem uma ideia fixa, ele varia o esquema tático e disse o seguinte, primeiro eu sou um treinador que se adapta ao que tem no elenco, me adapto também ao que o adversário vai nos oferecer de risco nesse jogo. Às vezes vejo que um esquema encaixou e vou com ele. Às vezes, quando sinto que o meu esquema está previsível, eu mudo ele. Sou um treinador que quer rendimento individual e acredito que o rendimento individual potencializa o rendimento coletivo das minhas equipes. Então deu uma deixa aí, uma dica do que ele pode apresentar no Santos, tanto do ponto de vista de variação tática, mas principalmente da utilização da base. O Santos tem bons talentos, tem Souza, tem bom tempo, tem o próprio Lucas Meireles, que talvez esteja de saída, precisa de maturação para o Robinho Júnior, precisa de maturação para o Ian, e o Vojvoda disse, a história do Santos passa pela utilização da base, e eu vou respeitar essa tradição. Que bom que o discurso ocorra também na prática, porque a gente precisa, e é lá na frente são esses meninos que vão nos dar dinheiro, que vão nos dar grana. O caso do Lucas é sintomático. Pouquíssimos jogos no profissional, nenhum gol enquanto profissional, e já está valendo quase 80 milhões de reais. Imagine se eles fossem melhores aproveitados. Beleza, galera? Muita informação, hein? Muita informação. Peço o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e a sua inscrição se você for novo por aqui. Já passamos de 12.300 e o céu é o limite. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Não esqueça do seu like, de hypar o vídeo e deixar a sua opinião. A gente se encontra numa próxima. Uma ótima noite de terça-feira, fiquem com Deus e até mais.